Você se relacionaria com alguém mesmo sabendo que isso não terminaria bem? Você se relacionaria com uma pessoa mesmo sabendo que esse relacionamento iria acabar em algum momento? E mais, se você pudesse apagar alguém da sua vida e todas as lembranças relacionadas a essa pessoa, você apagaria? Se você gostaria de refletir um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo. Hoje nós estamos aqui para fazermos uma análise filosófica do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele é um filme um pouco antigo, é um filme de 2004, mas é um filme extremamente interessante. E aqui nós vamos focar mais na parte filosófica do filme. Nós não vamos analisar a parte cinematográfica, todas aquelas questões que envolvem o cinema propriamente dito. Existem vários vídeos no YouTube que tratam especificamente sobre essa parte cinematográfica. O nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é focar nos desdobramentos filosóficos do filme. E lembrando que aqui nós faremos uma interpretação com base naquilo que eu trago da minha bagagem. E isso é importante nós destacarmos. É possível que você, assistindo o filme, faça uma interpretação completamente diferente dessa. E aí que está a magia, a grande mágica da filosofia, de suscitar muitos pensamentos, de suscitar muitos debates. Existe até uma frase que diz que nunca uma pessoa leu o mesmo livro que a outra. Nunca alguém assistiu o mesmo filme que outra pessoa. Por quê? Porque quando nós lemos um livro, quando nós assistimos um filme, nós estamos colocando o nosso olhar sobre ele. E esse olhar, ele nunca é um olhar neutro. Ele é um olhar que traz uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual que cada um tem a sua. Por isso, ninguém nunca leu o mesmo livro ou assistiu o mesmo filme que alguém, porque as nossas visões elas são completamente diferentes. Então aqui eu trarei a interpretação que eu fiz a partir dos meus estudos, a partir da minha bagagem filosófica, e você provavelmente poderá trazer também aí nos comentários qualquer outra interpretação que você também tenha feito. Já aviso de antemão que aqui nós iremos dar alguns spoilers sobre o filme, então caso você seja uma pessoa que não gosta de spoilers, eu recomendo que você assista ao filme primeiro e depois volte pra cá. Ou se você é uma pessoa que não se importa com spoilers, o que eu acho difícil, mas tudo bem, então pode assistir esse vídeo e com certeza a gente vai conseguir pensar bastante sobre ele. Bom, vamos começar então com uma sinopse do filme, um resumo, na verdade, de cada uma das suas partes, para que nós possamos relembrar algumas partes importantes e depois nós vamos pegando algumas cenas específicas para nós refletirmos. Então o filme ele conta a história de um casal que começa a sua aventura amorosa de uma forma um tanto maluca, mal se conhecem, entre aspas, e já começam um relacionamento, já decidem que vão se casar. E esse casal ele é composto pela figura do Joel, que é um cara extremamente introvertido, extremamente desajeitado, e a sua esposa, Clementina, ou Clementine, vamos chamar de Clementina, é uma mulher completamente impulsiva, completamente extrovertida, ou seja, são duas pessoas completamente opostas. Então Joel e Clementina se casam, e eles têm então os seus primeiros momentos de alegria, de felicidade, até que em um determinado momento do trama, Joel vai até o local de trabalho da Clementina, uma livraria onde ela trabalha, e quando ele chega lá, ele percebe que a Clementina está diferente. A Clementina simplesmente não reconhece mais o Joel. Ela simplesmente aparenta não lembrar-se mais de quem ele é. E ele fica desconcertado, acha que ela está fingindo naquele momento. Mas ele percebe que a situação estava mais séria do que ele pensava, afinal Clementina já estava num novo relacionamento. Olhem só que situação bizarra. Imagine você ser casado com uma pessoa, passa-se algum tempo, você vai até o ambiente de trabalho dela e ela simplesmente diz que não conhece você, que você é um desconhecido e ela já está num novo relacionamento. Uma situação, sem dúvidas, bizarra. Joel, então, como é de se imaginar, fica desesperado, fica extremamente abalado com o término do relacionamento. E ele acaba descobrindo que Clementina se submeteu a uma neurocirurgia com o objetivo de esquecer ele. Olhem só que coisa maluca. O Joel descobre que a Clementina simplesmente apagou ele da sua memória, se submetendo a uma cirurgia. Quando ele vai conversar com o cirurgião que havia feito esse procedimento nela, ele fala que ele não pode dar muitos detalhes, porque as consultas com os pacientes são confidenciais,
mas tudo o que ele poderia dizer a Joel é que Clementina não estava feliz e desejava recomeçar. Em outras palavras, ela estava cansada do relacionamento entre eles e ela simplesmente decide apagar ele da memória dela. Joel, então, transtornado com essa situação, ele decide fazer o mesmo, num ato de vingança, provavelmente sem meditar muito no assunto, e ele resolve fazer a mesma coisa, resolve também esquecer a Clementina. Ele conversa com o médico sobre tudo o que ele precisava fazer para esquecê-la, e o médico então explica para ele o que ele deve fazer. Ele então vai para sua casa e pega todos os objetos da sua casa que remetiam à figura da Clementina. Pegam objetos que ela deu de presente para ele, desenhos que ela tinha dela, fotos, imagens, xícaras com foto deles, faz tudo isso, pega tudo isso e leva para o médico. Então o médico iria mapear cada um daqueles objetos em relação à sua memória, para que em um determinado dia aquelas memórias fossem simplesmente apagadas da sua mente. Então o Joel decide apagar a Clementina da sua mente. E então chega o dia do procedimento, nós vamos ver que o Stanley e o Patrick, que são os dois cientistas que também trabalham junto com o médico, e eles vão então para a casa do Joel para realizarem o procedimento nele. O Joel está inconsciente sobre a cama e eles então realizam o procedimento. E é nesse momento, que vai tomar uma boa parte do filme, nós vamos ver muitas das memórias do Joel. O Joel vai fazer uma recapitulação de cada uma das suas memórias enquanto elas vão sendo apagadas pelos cientistas. E é nesse momento que nós, espectadores, percebemos o provável motivo que levou ao término do relacionamento a Clementina ter apagado o Joel das suas memórias. Primeiro nós vemos que as memórias deles eram memórias felizes, eles eram pessoas extremamente apaixonadas, mas com o tempo começam a surgir brigas, começam a surgir intrigas no relacionamento e as coisas então começam a não ir tão bem. A Clementina começa a reclamar de muitas coisas, de, por exemplo, quando ele tomava banho e não limpava o sabonete depois, coisas que acontecem em muitos relacionamentos, e isso provavelmente foi o motivo que levou ao término. E enquanto Joel está recapitulando cada uma das suas memórias, ele começa a se arrepender da sua decisão. De tanto que ele começa a lembrar dos seus momentos junto com a Clementina, não apenas dos momentos ruins, mas também dos momentos bons, ele começa a se arrepender. Ele começa a ter o desejo de preservar aquelas memórias, só que já era tarde demais, porque todas aquelas ações estavam se passando dentro da mente dele. Na vida real, no mundo concreto, ele estava deitado numa cama inconsciente. Nada que ele falasse, os cientistas poderiam ouvir. E ele começa a se arrepender. E ele começa então a tentar preservar as memórias da Clementina lutando contra o procedimento. Mas todo esse esforço é em vão, porque as memórias acabam sendo apagadas. Então ele tenta preservar a própria figura da Clementina na sua memória. E ele tem até uma ideia muito interessante. Ele tenta transportar a figura da Clementina para a sua infância. Porque é óbvio que na sua infância ele não conhecia a Clementina. Então era um lugar do seu cérebro que não havia sido mapeado. Então se ele colocasse a Clementina para aquela região da mente, provavelmente os cientistas não a encontrariam ali e ela seria preservada. O problema é que isso não dá certo e todas as memórias do Joel acabam sendo apagadas, inclusive a figura da Clementina. O procedimento, então, resumindo, fazendo um breve resumo do filme, as memórias do Joel são apagadas e ele então encerra o procedimento sem lembrar de nada, sem lembrar de uma única memória da Clementina. Mas o interessante é que mesmo tendo as suas memórias apagadas, depois do procedimento, depois que Joel acorda, ele começa a sentir um certo impulso muito forte, que ele não sabe o motivo, que ele não entende muito bem, algo inconsciente, mas que leva ele a um determinado lugar. E neste lugar ele reencontra Clementina mais uma vez. E aí eles se conhecem ou reconhecem mais uma vez. E é extremamente interessante porque é aí que começam, na verdade, as primeiras cenas do filme. As primeiras cenas do filme que mostram eles se conhecendo no ônibus é, na verdade, o momento que ele já fez o procedimento para apagar as suas memórias. O filme faz todo um jogo com essa questão das memórias que é muito interessante, mas que também nós não vamos focar muito nisso, que não é nosso objetivo aqui. O que importa saber é que após o procedimento, mesmo com as suas memórias apagadas, o Joel ele sente um impulso muito forte para reencontrar a Clementina mais uma vez. E eles se reencontram, ambos sem se lembrarem de nada, sem reconhecerem um ao outro, achando que estão se conhecendo pela primeira vez, e eles então recomeçam um relacionamento. O problema
é que uma funcionária daquela clínica onde se apagam as memórias das pessoas, uma funcionária chamada Mary, que tem um papel muito importante no filme, daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre ela, nós vamos ver que ela acaba descobrindo que as suas memórias também foram apagadas um dia porque ela nutria uma paixão pelo seu chefe. E uma paixão, obviamente, não correspondida e que estava atrapalhando o seu trabalho e o do seu chefe. Então ela havia se submetido a esse procedimento, só que ela não lembrava de mais nada. E quando ela descobre isso, ela se sente abalada, ela se sente traída. O seu amigo Stanley, com o qual ela estava tendo um certo relacionamento no momento, não havia contado nada para ela. E ela então se sente muito mal por isso, e num ato de vingança contra o seu chefe, ela pega todas as fitas de gravações das consultas e entrega para todos os pacientes, para que eles vejam que as suas memórias foram apagadas e passem a se lembrar delas. E essas fitas vão até ninguém menos do que o próprio Joel e a Clementina. E os dois acabam vendo as coisas horríveis que um fala do outro. O que a Clementina havia falado na sua consulta, falando coisas ruins sobre o Joel, e o que Joel havia falado da Clementina, também coisas horríveis. Afinal, essa fita havia sido gravada no momento em que eles queriam apagar as suas lembranças. Então ali eles despejaram tudo de ruim que eles sabiam um do outro. Então, num primeiro momento, eles ficam abalados por causa disso, eles se sentem maus pelas coisas que eles ouvem um do outro, e eles decidem se separar mais uma vez, mas por força ou não do destino, eles acabam dando uma nova chance e acabam recomeçando um novo relacionamento. Se você ainda não assistiu o filme, você deve estar pensando, como assim? Que coisa mais bizarra. Mesmo sabendo de todas as coisas ruins que aconteceram no relacionamento, eles decidem ficar juntos mais uma vez? Pois é, e a gente vai conversar sobre isso ao longo do nosso vídeo de hoje. Aqui a gente fez uma breve recapitulação de algumas cenas do filme e agora nós vamos começar a nossa análise filosófica. Um ponto muito importante desse filme, e que também acontece na maioria dos filmes, na maioria dos livros que nós lemos, é que este filme ele evoca a mímese aristotélica. O que é a mímese aristotélica? E provavelmente vocês vão ouvir essa palavra muitas vezes nos próximos vídeos de análise que nós vamos fazer. A mímese aristotélica ela é um conceito formulado por Aristóteles, no que tange à arte, que para descrever o fenômeno de quando o espectador, aquele que assiste ao filme, ao teatro, na época de Aristóteles seria o teatro, as tragédias, comédias, ou lê um livro, e o espectador consegue se sintonizar emocionalmente com os personagens. E muitas vezes consegue sentir até as emoções que os personagens estão sentindo. É por isso que quando você está assistindo um filme triste, se você é uma pessoa mais sensível, é por isso que você chora assistindo Titanic, por exemplo. E é por isso que você dá risada em filmes engraçados. Porque o filme ele te contagia até um certo ponto que muitas vezes você se imagina como se você estivesse passando por aquelas experiências. E isso é um fator muito positivo da arte, de acordo com Aristóteles. Ela faz com que o indivíduo cresça, que o indivíduo amadureça, passando por situações artificiais como se fossem verdadeiras. E isso traz aprendizado para os indivíduos, o que ele chama então de catarse. A catarse da arte, o efeito que a arte traz de benéfico para o ser humano. Então o filme ele traz essa questão da mímese, porque ali nós vemos todo aquele casal apaixonado, aquele casal nos seus primeiros dias de relacionamento, onde tudo é as mil maravilhas, onde tudo é um mar de rosas, e eu tenho certeza que você que está me assistindo já teve essa sensação, já sentiu essas emoções de um primeiro relacionamento, aquilo que as pessoas chamam de borboletas no estômago, né? As pessoas ficam encantadas, ficam maravilhadas, acabam idealizando o seu parceiro como uma pessoa perfeita, como o próprio Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, já dizia, que no amor é o estado onde nós temos uma maior tendência de ver as coisas como elas não são, porque nós idealizamos o parceiro. Ali nós vemos que o Joel, assim que eles começam um relacionamento, ele vai para casa e já quer ligar para a Clementina, para falar com ela, para ouvir a voz dela. Então a gente sente toda aquela emoção de um casal que se conhece. Apesar de que naquele caso eles já estavam se conhecendo por uma segunda vez. E quando acontece o término do relacionamento, aquele momento de desespero do Joel, mais uma vez eu sei que você se identificou com isso. Aquele momento, aquela sensação de abandono, aquela sensação de tristeza e, por conseguinte, aquela sensação também de vingança, né? Ainda mais hoje, quando existem as redes sociais. Se um bloqueia alguém, é muito provável que o outro bloqueie a pessoa de volta.
E lá ali no filme nós vemos essa questão do bloqueio em relação ao ato de esquecer. A Clementina decide apagar o Joel da sua vida e o Joel, numa vingança, num ato impulsivo de desespero, de vingança, decide fazer o mesmo com ela. Uma coisa interessante de se notar em relação a essas fases do amor entre o Joel e a Clementina é que o cor do cabelo da Clementina vai mudando ao longo do filme, e isso vai representando as suas emoções. Nós vemos que a cor laranja, por exemplo, do seu cabelo representa a paixão, a parte mais viva do relacionamento entre os dois, mas conforme as coisas vão ficando mais difíceis, o cabelo dela vai então assumindo uma coloração mais azulada, uma coloração azul, e a gente sabe que principalmente na língua inglesa o azul ele tem uma grande conexão com o sentimento de tristeza, de depressão, da pessoa se sentir deprimida. Por isso que naquele filme infantil, Divertidamente, a tristeza, a personagem tristeza, ela tem como cor preponderante o azul. Um outro ponto importante para nós refletirmos também no que tange a filosofia é aquele momento em que o Joel ele vai à clínica para apagar as suas memórias, mas num primeiro momento ele vai para entender o que a Clementina fez com ele, por que ela apagou as suas memórias. Quando ele chega lá, ele percebe que existem outros pacientes. E esses pacientes estão levando alguns objetos. E entre esses pacientes nós vamos perceber a figura de uma senhora. E essa senhora está levando alguns objetos do seu animal de estimação, provavelmente de algum cachorro que havia falecido, algum cachorrinho seu, algum pet de estimação que havia então morrido. E ela leva aqueles objetos. Tudo indica então que ela está levando aqueles objetos para se esquecer do seu animalzinho, porque provavelmente estava sendo uma situação muito difícil para ela e ela queria poder fugir dessa dor do luto realizando o procedimento de apagar as memórias. Olhem só que situação interessante. E aí eu lanço uma pergunta para você que está me assistindo. Será que a morte ela deveria ser uma experiência a ser evitada por nós? Será que nós deveríamos se nós tivéssemos a oportunidade de escolher, melhor dizendo, será que seria preferível evitar a dor do luto? Ou será que a morte ela é importante? Um filósofo chamado Todd May, autor do livro Death, que ainda não tem tradução para o português, infelizmente esse livro é um livro extremamente interessante, ele nos faz reflexões valiosíssimas sobre a morte, mostrando que a morte ela é extremamente importante para a nossa vida. Se nós formos parar para pensar, nós só amamos as pessoas na intensidade que amamos elas porque a morte existe. Porque a todo momento da nossa vida existe o fantasma da morte nos perseguindo, a possibilidade da morte, a possibilidade da separação. Afinal, se a morte não existisse, muito provavelmente nós não gostaríamos tanto das pessoas como nós gostamos hoje. Porque afinal, por que eu amaria as pessoas se eu teria a eternidade toda para amá-las? Se eu briguei com os meus pais, se eu feri os sentimentos da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus irmãos ou amigos, por que eu vou pedir desculpas para eles se eu terei a eternidade toda para fazer isso? Por que eu vou me preocupar em reatar uma amizade se eu posso fazer isso por toda a eternidade? Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar se eu tenho a eternidade toda para fazer isso? Então o Todd May ele faz a gente refletir de que a morte ela é extremamente importante na nossa vida. Ela faz com que a gente valorize a vida, com que a gente preste mais atenção nos nossos afetos, com que a gente valorize, com que a gente cuide dos nossos relacionamentos. Além de mais, como vai dizer um outro ator, um outro filósofo chamado Leon Denis, a morte ela sempre faz com que a gente reflita sobre as coisas da nossa vida, sobre o rumo que estamos dando à nossa vida, porque afinal a vida é um sopro, um momento nós estamos aqui, em outro nós simplesmente já fomos embora. Então será que vale a pena nós simplesmente fingirmos que a morte não existe ou aproveitarmos ela como uma experiência que poderá nos trazer lições que resultarão no nosso amadurecimento psicológico? Fica para você essa reflexão. Outro trecho do filme que nós não poderíamos deixar de citar é aquela parte em que os técnicos, o Stanley, o Patrick e também a Mary, a recepcionista que vai até lá a convite do Stanley, e eles estão lá na casa do Joel para apagarem as memórias dele. Logo que a Mary chega, ela cita uma frase de Nietzsche, do pensador que nós acabamos de citar anteriormente, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, morreu em 1900. Nós vamos ver que o Nietzsche ele tem uma frase muito famosa e que é citada por Mary, que as pessoas que são esquecidas, elas são felizes, elas são bem-aventuradas porque elas tiram o melhor proveito dos seus equívocos. E aí a Mary, ela cita essa frase justamente para fazer uma relação com o procedimento que eles estão fazendo de apagar as memórias. Na visão da Mary,
fundamentando essa visão de Nietzsche, as pessoas que poderiam apagar as suas memórias, ou as pessoas que são esquecidas, elas são muito mais felizes, porque elas não perdem tempo pensando naquilo que elas erraram, nos equívocos que elas cometeram durante a vida, elas simplesmente podem recomeçar. E a pergunta que eu deixo para você é: será que isso é verdade mesmo? A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso no final do nosso vídeo. E uma das cenas mais profundas do filme, se você prestou bem atenção, nós vamos encontrar ela naquele momento em que a Mary e o Stanley estão na casa do Joel, e eles simplesmente estão se divertindo como se o Joel nem estivesse lá. Afinal, é como se ele não estivesse, mas a gente sabe que ele tá, só que dentro do mundo das suas memórias. E a Mary faz uma reflexão muito interessante sobre os bebês. Ela disse que, se nós formos parar para pensar, os bebês eles são criaturas puras. E aqui nós não estamos falando num sentido ético, num sentido religioso, da criança não ter perversidade. Não é essa a reflexão que ela faz uma reflexão existencialista. Ela faz a seguinte reflexão, que os bebês, eles são puros no sentido de serem virgens psicologicamente. Um bebê, quando ele nasce, ele não traz com ele nenhum trauma, nenhuma fobia, ele não traz nenhum término de relacionamento a ser superado, ele não traz nenhuma dependência emocional, nenhum transtorno depressivo ou de ansiedade, é simplesmente uma pessoa pura. Por quê? Porque a sua mente ela ainda é virgem, ela ainda não conheceu o mundo e as aflições desse mundo. Portanto, é uma alma pura, ela não sofre. Então olhem só que interessante essa reflexão que ela faz, mais uma vez linkando com o procedimento de esquecer das memórias, como se ele fosse algo benéfico, como se ele fosse algo positivo. E nós vamos ver que essa reflexão que ela faz, ela entra muito no empirismo do filósofo John Locke. Locke, quando ele propõe a ideia da tábula rasa, de que o ser humano nasce como uma tábula rasa, um livro em branco, cujas páginas vão sendo escritas ao longo da vida, é justamente esse pensamento que a Mary traz, de que os bebês nasceriam virgens mentalmente, psicologicamente, e as coisas então se desenvolveriam ao decorrer da vida. Até a Mary cita que as crianças são puras quando pequenas, mas quando se tornam adultas, se tornam poços de tristeza, se tornam seres completamente infelizes, seres amargos, com os seus traumas, com as suas fobias. E isso também dialoga com uma visão mais schopenhaueriana de mundo, né? A gente vai ver lá em Arthur Schopenhauer, filósofo precursor do existencialismo, e ele vai dizer que a vida humana é um pêndulo entre a dor, entre o sofrimento e o tédio, já trazendo essa visão de que as pessoas adultas seriam pessoas infelizes, seriam pessoas em constante sofrimento. E aí eu te pergunto, você provavelmente que está me assistindo é uma pessoa adulta. A sua vida oscila entre a dor e o sofrimento? Você sente falta de quando você era apenas um bebê? Outra cena extremamente marcante do filme é um momento em que o Joel está com a Clementina no seu mundo das memórias, lá enquanto as suas memórias são apagadas, e ele está relembrando os momentos difíceis do seu casamento, as brigas, as intrigas que provavelmente levaram à separação dos dois, que não foi uma separação oficial, porque ela simplesmente foi lá e esqueceu ele sem contar nada pra ele, mas ele está lá relembrando aquelas memórias, e ele então, ele se dá conta de que todo aquele tempo que ele passou com ela foi um desperdício. E aqui é uma das frases mais marcantes desse filme, que até hoje muitas pessoas citam no Instagram, no Facebook. Ele diz que é um grande desperdício de tempo ter ficado tanto tempo com aquela pessoa para descobrir que ela é uma estranha, para descobrir que não conhece ela de verdade. Imagina só, você perder tanto tempo da sua vida com uma pessoa para descobrir que ela é uma estranha, para descobrir que você não conhece ela de verdade. Isso dialoga muito com um conceito formulado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, chamado modernidade líquida, e que se resume muito aos dias de hoje, onde nós vemos cada vez mais pessoas iniciando relacionamento e também terminando esses relacionamentos de uma forma superficial, sem profundidade, onde os indivíduos muitas vezes não se conhecem, são movidos por interesses do status da outra pessoa, daquilo que ela aparenta ser nas redes sociais, mas sem conhecer a pessoa em profundidade. E na mesma rapidez que esses casamentos, que essas relações são formados, eles são também dissolvidos, eles são encerrados. E nós não poderíamos deixar de falar também das repercussões éticas que esse filme nos traz em relação ao procedimento de apagar memórias. A gente sabe que esse aparelho, do mesmo jeito que ele aparece no filme, ele não existe na vida real, pelo menos até agora. Quem sabe daqui a 1 ano ou 2 não inventam um procedimento igual esse. Mas o filme ele faz a gente pensar em, será que seria ético uma empresa, uma clínica se utilizar desse procedimento para apagar a memória das pessoas, mesmo com o consentimento delas?
E aí a gente pode fazer algumas interrogações, nós não estamos aqui para encerrar o assunto, mas para fazer você pensar, para fazer você meditar sobre isso. E aí a gente pode pensar, será que essas informações que são colhidas do paciente não poderiam desencadear um sistema de corrupção como nós vemos no filme? Nós vemos que um dos cientistas, um daqueles técnicos, o Patrick, ele se utiliza das informações que o Joel dá para o cientista, para o médico, e utiliza essas informações para conquistar a Clementina. Olhem só como o Patrick foi extremamente babaca no filme. Ele pega todas as características, todas as coisas que o Joel descobre sobre a Clementina e usa isso para conquistá-la depois que ela apaga as suas memórias, depois que ela apaga as memórias dela. Então a gente vê aí uma aplicação completamente antiética desse procedimento. E outra, quando o Joel está ali com as suas memórias sendo apagadas, ele decide mudar de ideia. Mas já como ele está inconsciente, ele não está acordado propriamente dito, ele não consegue dizer isso para os cientistas. Então será que as pessoas... Muitas vezes, será que elas não agiriam muito mais por impulso do que realmente ter meditado sobre isso? Sabem o que eu quero dizer, né? Será que as pessoas não vão agir muito mais por uma vingança do que um ato bem pensado, do que um ato meditado? Fica para você essa reflexão também. E sobre o final do filme, nós podemos analisar ele sobre duas perspectivas. Primeiro, sobre uma perspectiva mais idealista, mais romântica, para aqueles que se interessam mais por essa área da filosofia, e nós também podemos analisar ele sobre uma ótica mais existencialista. Vamos começar então com a perspectiva mais idealista. Nós vamos ver que no final do filme, mesmo tendo contato com as suas memórias, com as suas recordações através da fita que a Mel envia para os pacientes, mesmo assim eles decidem reatar o relacionamento. E para a gente tentar entender essa atitude maluca deles, maluca para nós que observamos de fora, vamos tentar analisar isso sobre uma perspectiva mais idealista, mais romântica. Existe uma teoria filosófica que já é trazida por Platão na obra O Banquete, que é a teoria das almas gêmeas, o mito das almas gêmeas, onde as pessoas que estariam destinadas a se encontrarem, elas sempre vão se encontrar, independente de que dificuldades, de que obstáculos surjam no caminho delas. Elas sempre vão se encontrar, pois elas estão destinadas a estarem juntas. Nesse mito que nós encontramos no Banquete de Platão, o qual uma das pessoas que está no banquete cita este mito, nós vamos ver que, de acordo com ele, lá no início dos tempos, os seres humanos estavam grudados em pares. Então existiam pessoas com 2 cabeças, com 8 membros, porque eram 2 pessoas fundidas uma na outra, né? Uma fusão, digamos assim. E essas pessoas elas estavam unidas, mas por um castigo de Zeus, essas pessoas foram separadas, resultando nos seres humanos tal como eles são hoje, com 1 cabeça, 2 braços e 2 pernas, na sua maioria. Só que até hoje, essas pessoas, elas tentam encontrar a sua metade, elas tentam encontrar a sua alma gêmea. E é muito interessante porque, apesar de ser um mito, nós sabemos que todo mito ele tem uma função pedagógica. Ele tem como objetivo trazer um ensinamento moral, uma reflexão. É interessante que esse mito diz que aquelas pessoas que estavam unidas lá no início dos tempos com pessoas do seu gênero oposto, por exemplo, um homem e uma mulher, são pessoas que hoje se apresentam como heterossexuais. E pessoas que estavam unidas com uma pessoa do mesmo gênero que o seu, hoje se apresentam como homossexuais, tanto masculinos como femininos. Então, nessa teoria, o Joel e a Clementina já estavam destinados a ficar juntos. Por isso que, apesar de todos esses obstáculos, mesmo um tendo apagado a memória, mesmo um tendo apagado a figura do outro da sua memória, eles acabam se encontrando, eles acabam sentindo um desejo muito forte de se encontrarem e de reatarem aquele relacionamento. Essa é a perspectiva idealista, a perspectiva romântica. Já numa perspectiva existencialista, nós podemos examinar essa atitude dos dois de voltarem a se relacionar, de voltarem a tentar construir um relacionamento. A gente pode analisar isso sobre a ótica do eterno retorno, que é um conceito formulado por Nietzsche. Sobre o que realmente significa o eterno retorno, nós vamos ver que existem muitas interpretações, algumas pessoas interpretam de uma forma, outros de outras. Existem até alguns artigos que mostram que talvez nem o próprio Nietzsche sabia o real significado disso. Então, nós vamos encarar aqui o eterno retorno como aquela teoria
que explica o mundo, de que o universo, ele seria cíclico, né? Ele não seria linear como o calendário cristão, por exemplo, que teria uma origem e tudo teria um fim lá no juízo final. Não, seria um universo cíclico, onde tudo teria um começo, um fim e depois novamente um início. E todas as coisas que acontecem hoje na nossa vida se tenderiam a repetir no infinito. Então, o Eterno Retorno, ele basicamente diz que nós devemos viver a nossa vida da melhor forma possível, da forma mais ampla possível, como se nós fôssemos destinados a viver essa mesma vida eternamente. O próprio Nietzsche já vai dizer: viva a tua vida como se ela fosse se repetir eternamente. Da mesma forma, exatamente da forma como você está vivendo hoje. Portanto, faça de cada momento o melhor possível. E nós vemos que esse conceito do Eterno Retorno, ele pode explicar a relação do Joel com a Clementina. Porque nós vamos ver que mesmo ele sabendo que a relação deles possivelmente iria acabar, possivelmente daria errado, eles simplesmente decidem aproveitar aquele momento. Eles aceitam o eterno retorno. Eles aceitam viver no presente e aproveitar cada um daqueles momentos como se aquele momento fosse se repetir eternamente daquela mesma forma no futuro e tantas outras vezes. Eles simplesmente vivem o agora, eles vivem o presente sem se preocupar com um possível fim. Uma dica que nós temos sobre isso é no momento em que o Joel está tendo as suas memórias apagadas e ele está junto com a Clementina, e ele diz para a Clementina, ele já está desesperado porque ele já havia tentado muitas estratégias para preservar suas memórias, para preservar a Clementina, e ele não consegue. Aquelas memórias serão apagadas, e a gente vê que as memórias de fato são apagadas. E a Clementina diz para ele: vamos simplesmente aproveitar esse momento. Já como não tem nada que nós podemos fazer, vamos simplesmente aproveitar. Vamos simplesmente viver esse momento. E se nós formos para pensar, isso tem muito a ver com as relações da nossa vida. Não apenas com as relações de relacionamentos amorosos, propriamente dito, mas como toda e qualquer relação. Se nós pensarmos a relação com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, haverá um momento em que nós nos separaremos deles, seja por um divórcio ou seja pela morte. Mas nós não podemos viver esses relacionamentos já pensando no fim deles, pensando no momento da morte. Nós precisamos aproveitar cada um dos momentos no instante presente, no agora. E é isso que o Joel e a Clementina, então, a partir dessa perspectiva mais existencialista, aceitam fazer. Aproveitam cada momento, mesmo sabendo que aquilo provavelmente chegará ao fim. E então eu retomo aquelas perguntas do início. Você se relacionaria com alguém, mesmo sabendo que esse relacionamento chegaria ao fim? Você apagaria alguém das suas memórias e todas as lembranças relacionadas a essa pessoa? Isso é uma pergunta que só cabe a você responder, mas algumas últimas reflexões. Nós devemos lembrar que cada uma das nossas memórias constituem a nossa personalidade. Todos os momentos que nós passamos, tanto experiências positivas como aquelas que nós julgamos como negativas, elas ajudaram a formular quem nós somos hoje. Ajudaram a formular o eu, a maneira como nós nos portamos perante essas experiências da nossa vida formaram a nossa personalidade. Querendo ou não, apesar de muitas experiências terem sido desagradáveis na nossa vida, podemos ter certeza que nós aprendemos muitas lições com elas. E apagar essas experiências da nossa memória seria apagar todo esse aprendizado, todo esse amadurecimento que resultou disso. Então, será que valeria a pena nós apagarmos as pessoas da nossa vida, simplesmente evitarmos relacionamentos porque eles estão fadados ao fim, seja pelo divórcio, seja pela morte? Será que vale a pena? Será que nós não vamos correr o risco de envelhecermos sem termos uma única história para contar? Pois é, fica para você então essa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho.